Bem, meus amigos, meus conterrâneos do Cerrado Dinâmico, estamos aqui mais uma vez para o nosso 5º episódio, dessa vez com o mais ilustre das crias da lavandeira. E com muito orgulho, viu? O ilustríssimo deputado professor Júnior Gel. Eu sou Yuri Vinícius, aqui do meu lado meu amigo Fábio Soares, vulgarmente conhecido como Fábio Dedão. Eu não vou nem perguntar o porquê do dedão. A gente faz uma introdução, mas... O Vinícius está do seu lado, fica à vontade. Yuri. Então, antes de a gente começar aqui nosso bate-papo, nossa prosa com o professor Júnior Gel, queremos falar do nosso patrocinador, a Asa Drones, que agora se chama Asa Imagens. Mudou de nome por uma adequação de serviços e se você precisa de um serviço de imagem aérea ou imagem institucional para sua empresa, para o seu negócio, para sua fazenda, enfim, para o seu evento, procura a Asa Imagens. @Asa Imagens no Instagram e no Facebook. Ok? Júnior, obrigado por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui com a gente para essa prosa, como a gente chama. E vamos falar um pouco hoje sobre suas ações, como é que tem sido aí seu desenvolvimento na política. Eu que agradeço, Yuri, Fábio, agradeço o convite, ainda mais quando eu cheguei aqui, rapaz, já me deliciei um bocado aqui, comendo à vontade, tá bom, viu? Agradeço muito e eu acredito que nós, cidadãos, todos nós temos um pouco de político. Você tem um pouco de político quando você não aceita as coisas como estão, quando você questiona, quando você reclama, quando você acha que falta policiamento, que falta asfalto, que falta limpeza urbana, que falta educação de qualidade, que falta UTI em Porto Nacional, que até pouco tempo estava uma briga constante em relação, a luta constante em relação a isso. Então aí nós percebemos que nós somos políticos, que nós dependemos do processo político, que nós precisamos estar inseridos dentro da política. E foi isso que aconteceu comigo. Eu sempre fui muito questionador, desde a época da lavandeira, porque não tinha asfalto. Não tinha asfalto e ali a gente passava baixo em relação a isso. Quer dizer, quem mora e cresce numa área onde não tem asfalto sabe que poeira ali, meu amigo. É complicado. E quando chove, principalmente ali que a nossa casa não tinha forro, certo? Então chovia, era dentro. Ou era dentro goteira, cisco que porventura caía do telhado, ou então a poeira que hora e outra estava entrando em função da ausência de asfalto. Você tinha que ficar limpando a casa constantemente. Nós enfrentamos esses problemas no dia a dia. Pronto, você já matou minha primeira pergunta que eu ia fazer, que era o porquê que você é um professor bem sucedido, bem estabelecido, concursado, né, do IFTO. Graças a Deus. Não depende de política. Não depende de política, não depende de nada. E era esse um dos questionamentos que eu tenho a fazer do porquê entrar na política, né? Por que você ter sua mãe xingada, por que você ter sua credibilidade colocada à prova, porque, enfim, os N pechas que o político tem e você se propôs a isso. Sabe o que acontece? Ou você ocupa espaço, ou deixa que esse espaço permaneça ocupado por quem não te representa. Eu estava em Palmas, sou filho de Porto, eu brinco até que eu tenho um pé cravado em Monte do Carmo, né? Porque meus pais moravam em Monte do Carmo quando eu nasci, vinha em Porto para nascer e voltava para Monte do Carmo. Eu mudei de fato para Porto com 6 anos de idade, que foi quando o meu irmão mais velho, nós somos 7, quando o meu irmão mais velho terminou a 4ª série, lá em Monte do Carmo só tinha até a 4ª série. Então, minha mãe queria que continuasse o estudo e continuasse o estudo perto dos pais. E meus avós moravam aqui. Mas minha mãe não queria que meu filho, aliás, meu irmão com 10, 11 anos de idade, ficasse morando com os avós longe dos pais. Então, fez com que todos viessem em cima de um caminhão da estrada de chão para Porto Nacional. Então você veio no pau de arara mesmo? No pau de arara. Até hoje eu tenho, é engraçado que até hoje eu carrego essa imagem de alguns, os menores estavam ali dentro da cabine, né? Mas os outros estavam ali em cima da mudança no pau de arara, literalmente. Comendo a poeira e cabelo. Comendo a poeira. E era uma graça naquela época. Mas o que nós tivemos? Ao longo do tempo, enfrentamos problemas. Como todo e qualquer cidadão enfrenta problemas, enfrenta dificuldades. Obrigado. Daqui a pouco eu pego. Enfrenta problemas, dificuldades e indignações. E as indignações nós passamos por ela ao longo do tempo. E eu me recordo que
apesar de ter geografia aqui em Porto, na UFT, eu fui fazer geografia na UNB, na Universidade de Brasília. Morei no alojamento da Universidade de Brasília, porque na época não existia o UFT ainda. Existia o Unitins, concurso de geografia. E foi quando o ex-governador Siqueira Campos transformou o Unitins em fundação e começou a cobrar mensalidade. A única universidade pública que existia no estado estava cobrando mensalidade, e foi justo no ano que eu ia prestar vestibular. Que sorte, hein? Que sorte a minha, né? E meus pais, nós morávamos na Lavandeira, meus pais não tinham condição de ficar pagando faculdade. Então eu tive que me virar. Minha mãe falou: ou você passa, ou você vai ficar bem aqui sem fazer faculdade. E era de um ponto que você, para ir para Brasília, se tornava mais barato do que pagar mensalidade aqui? Se tornava mais barato do que pagar mensalidade. Porque em Brasília tinha um alojamento da universidade. No alojamento eu pagava uma taxa de R$3 por mês. De imediato consegui uma bolsa para trabalhar dentro da própria universidade e recebia R$ 97,60 da bolsa. Até hoje eu me recordo do valor. Quer dizer, o restaurante universitário era almoço 50 centavos, jantar 50 centavos, então era R$1 por dia para você comer. E era R$3 por mês da taxa que você pagava do alojamento. Quer dizer, R$33 era o meu gasto, e eu comia bem no almoço e comia bem no jantar. E no fim de semana, eles também, o restaurante universitário funcionava com marmita para fornecer para os estudantes que moravam lá dentro do campus. Então, assim eu fui sobrevivendo. Para contextualizar para quem está nos ouvindo, nessa época, o salário mínimo era por volta de quanto? Você lembra? Não me recordo com clareza, mas talvez a minha bolsa fosse equivalente a 25% do salário mínimo. Entendi. Entendeu? Não me recordo agora do valor exato, mas era algo próximo a R$500. Mas a época, eu vou até dar uma pesquisada, já que aqui está informal mesmo. Pode ficar à Para vontade. ver se eu consigo. Que é Hoje melhor 50 para centavos, ilustração, para os nossos ouvintes entender o Tem uma contexto da noção. época, né? E 50 centavos hoje você não compra nem um ovo, né, cara? Não. Aí você fica imaginando, você tem um almoço por 50 centavos. Tempo bom. Rapaz, é a dificuldade, né, do povo tocantinense. De se sair para Brasília é mais barato do que pagar uma faculdade aqui. Faculdade aqui. Graças ao nosso querido Siquerido. Ai. Mas a gente sofre, né, cara, com essa questão. E engraçado que hoje a gente só tem A gente bolsa- dos extremos, né? A bolsa correspondia a cerca de 40% do valor 40. do salário mínimo. É como se hoje fosse próximo a R$400. Ai. Que é o que eu acabava mantendo lá. E para mim ainda sobrava um pouco de dinheiro, porque com a sobra de dinheiro eu ainda comprei minha primeira bicicleta. Olha aí. Olha aí. Rapaz, Já era um jovem até empreendedor, já mas é conseguia. porque eu precisava da bicicleta, porque eu, quando estava na faculdade, eu comecei a lecionar em cursinho pré-vestibular. Ó, e- Então, como o cursinho era um cursinho mais barato na cidade, não valia a pena eu ficar pagando ônibus, porque eu também tinha uma remuneração menor do cursinho. Então é ali que nasceu o é professor. ali que nasceu o professor. Já. Exatamente. Então, naquela situação, eu fui me virando nos 30, chegava suado para a sala de aula já tinha 140 alunos, cada sala era com E naquela 140 época era o alunos. ventiladorzão de teto, né? Não tinha ar-condicionado, Naquela tinha? época não, e lá também a temperatura é mais agradável, né? É, Brasília o clima é mais O ameno. clima é mais ameno que aqui. E não era nem, era aquele exaustor que eles utilizavam nas salas grandes e mais com exaustor e ventilador. Então assim eu fui transcorrendo, passando o tempo e sobrevivendo lá dentro, mas com o sonho de retornar para cá. A minha vontade não era, apesar de gostar de Brasília, não era viver em Brasília. Era voltar, sabe aquele programa de Volta para Minha Terra? Era meu sonho, volta para Minha Terra. E eu tinha vontade de retornar para Porto Nacional para eu lecionar na escola que me deu bolsa. Era um sonho que eu tinha, eu consegui realizar esse sonho. Porque quando eu retornei para cá, a primeira escola que eu lecionei no Tocantins foi o Colégio das Irmãs. Porque na época que nós mudamos de Monte do Carmo para cá, eu nem sabia direito desses detalhes. Minha mãe, alguns anos atrás, comentando conosco, que quando ela veio do Monte do Carmo, ela chegou para a irmã Teresi, que era a diretora na época, até hoje está viva, graças a Deus. Chegou na irmã Teresi e falou assim: irmã, eu tenho 7 filhos e o meu sonho é fazer com que meus filhos estudem aqui nessa escola, porque essa escola é referência em todo Goiás. Entendeu? Porque na época era Goiás. Era Goiás ainda. É referência em todo Goiás e eu quero que meus filhos tenham oportunidade de vida, e a oportunidade de vida que eles vão ter é através da educação. Só que eu não tenho dinheiro para pagar a matrícula de um deles sequer.
Aí ela comenta que na época a irmã Terezinha ainda sorriu da cadeira. Como é que chega essa pé rapada? Querendo matricular 7. Na cara dura. Na cara dura, você tem dinheiro para pagar ele para 1, né? Aí minha mãe comenta que falou para ela, irmã, mas eu tenho disposição em trabalhar aqui sábado, domingo, feriado, manhã, tarde e noite, todos os dias da semana. De graça, para que meus filhos possam ter oportunidade de estudar. E tem outra vantagem, porque de 7... só 4 começam a estudar agora, os outros 3 vêm na escada, porque na época eu sou matriculado com 7 anos. Entendi. Então os últimos 3 eu tinha 6, outro 5 e outro 4. Então não tinha como estudar todo mundo de uma vez. Isso é planejamento familiar. Não, lá em casa mamãe e papai gostavam. Nessa época não tinha planejamento dele. Não, ali não perdia tempo. Mas foi assim que começou a nossa vida estudantil. E a irmã deu um espaço para minha mãe trabalhar remuneradamente dentro da escola, contratou ela, deu espaço para que nós pudéssemos estudar. E dos 7 filhos, os 7 estudaram no Colégio das Irmãs desde o princípio, os 7 se formaram em universidades federais, 6 são concursados. Nossa, certo? que bacana. Tem uma irmã minha que não é concursada, que tem um comércio aqui em Porto, uma loja de produto agropecuário, né? A Jus Klein, juntamente com o João Carlos, que é seu esposo. Então, um abraço aí, Jus e João Carlos, que eu vou mandar esse vídeo depois para eles. Bacana. E os demais todos tomaram a vida de concurso, o que não foi diferente comigo. Mas quando eu voltei para cá, que em 2001 eu estava lecionando aqui no Colégio das Irmãs pela manhã, todos os dias de manhã, e à noite eu já comecei a lecionar em Palmas, em cursinhos. E deu certo lá em Palmas, que aí já me chamaram para preencher minha carga horária lá no ano seguinte. De manhã, de tarde, de noite eu já comecei a movimentar em Palmas, trabalhando em tudo quanto é lugar. E esporadicamente eu vim aqui em Porto para aulões, para o colégio, até hoje eu leciono no Colégio das Irmãs todo ano, com aulões para o Enem, que me pedem para fazer isso com os alunos, e eu venho voluntariamente, e eu tenho amor por isso, de poder ajudar, de poder retribuir a oportunidade que eles fizeram por nós. Da mesma forma, já lecionei muitas vezes em aulões aqui no Planalto, no Félix Caboa, quer dizer, em diversos locais aqui dentro de Porto. Já trabalhei em parceria, na época, com o professor Sebastião, ou então com o Edilson lá no IFTO, em sala cedida do IFTO, para fazer aulões comunitários. Porque o que eu visualizo? Assim como lá em casa nós tivemos oportunidade na vida, certo? E para ter oportunidade as pessoas sempre estenderam a mão. A irmã Terezinha foi um ponto fundamental nesse sentido. Mas sempre na sua vida, na nossa vida, tem alguém que estende a mão. Estender a mão para te dar uma oportunidade, estender a mão para dizer aquela palavra amiga no momento que você mais precisa, e aquilo te acende uma luz para você, cara, eu não posso desistir, eu posso ir por aqui, tem essa oportunidade. E isso aconteceu. E desde então eu venho fazendo isso. Eu faço aulões aqui no Tocantins desde 2001, desde que eu voltei para cá. Eu trabalho com cursinhos comunitários, desde que eu voltei para cá. Eu acho engraçado que depois que em 2012 eu me candidatei a primeira vez em Palmas a vereador, por não me sentir representado, assisti uma vez em 2011 na Câmara Municipal de Palmas uma sessão, estava no intervalo de uma escola para outra, parei ali, tinha uma hora de intervalo, e o pouco que eu assisti para mim foi decepcionante, porque o nível dos que estavam lá discutindo, o palavreado utilizado por eles, para mim não tinha nada a ver com o que eu esperava dos meus representantes políticos. E dali eu saí com o sentimento de que não me representava e que eu podia fazer diferente. Procurei um partido para me filiar, me filiei, busquei então uma candidatura, não sabia nem pedir voto, mas na reta final eu fui para a porta de escolas, faculdades e cursinhos, pedi voto. Minha esposa ligando aqui, tem que atender, avisar. Tem que avisar. Porque, rapaz, marido inteligente é marido obediente. Eu sou Fica a dica. Fica a dica, e eu sou feliz assim. Já para o seu relacionamento. Não, sou feliz. Aí tá pensando que ele é só político e professor? Ele é coach e amoroso também. De relacionamento. Também para minha esposa. Fazer um filme. Então, gente, você estava comentando sobre sua candidatura a vereador. Você não é de uma família abastada, é de uma família de muito, vamos dizer assim, que tem princípios, uma família de muito boa índole, mas não é de uma família que tem muitas posses, muito abastada, não é de uma família que tem um capital político. Até mesmo uma tradição na política. Isso, uma tradição política.
E como é que foi essa sua aventura pela primeira vez na política? Mas foi exatamente a indignação. Eu acho que muitos são indignados com os nossos representantes, né? Eu acho que os que não são é porque ainda não assistiram a alguma sessão. Talvez. Talvez se seja. assistiram, vão começar a se candidatar. Mas é exatamente por isso que me motivou a querer sair candidato. E sair candidato na época, eu não subi em um palanque para discursar em Palmas, eu não tive um carro de som na rua, eu não tive um cabo eleitoral pago e não dei um litro de combustível. Quando saiu o resultado da eleição em Palmas para vereador em 2012, eu fui o 8º mais votado de Palmas. Eram 326 candidatos, eu acho. E muita gente ficou se perguntando quem era o professor Júnior Gel. Porque no meio político ninguém me conhecia. Eu não participava de reuniões políticas. Eu não fiz reunião nenhuma dentro da cidade. 8º de 13 cadeiras, né? 8º eram 19 cadeiras. 19 cadeiras. E naquela situação muita gente ficou se perguntando e assustado. E até meu pai, eu lembro que a internet estava ruim para a gente acompanhar na época a apuração. Aí eu escutando na rádio CBN, quando saiu o resultado e falou o meu nome, que estava eleito, meu pai estava em pé do meu lado, eu olhei para ele e perguntei assim, pai, você não acreditava não, né? Ele falou, Juninho, a gente sabe que ninguém aqui tem dinheiro. Como é que é possível? Como que isso aconteceu? Exatamente, como é que é possível ser eleito vereador em Palmas, não sendo desses grupos e não tendo estrutura financeira? Aí ele falou assim, eu não sabia que tinha tanta gente aqui em Palmas que gostava de você. Até hoje eu lembro da frase que ele usou. Eu faço o meu trabalho, e qualquer um, independente do trabalho que a gente exerça na vida, você tem que procurar fazer bem feito, tem que procurar fazer porque você gosta do que faz. Que se você gosta, você faz bem feito. Entendeu? E eu sempre fiz dessa forma porque eu gosto da sala de aula, eu me sinto bem na sala de aula. E nessa conjuntura, eu falando que dos aulões, eu fui convidado uma vez a uma sabatinada, né, no auditório de uma escola em Palmas, que chamaram os alunos do ensino médio e chamaram os pais dos alunos para fazer essa sabatina comigo e com outras pessoas. Aí eu comentei um pouco sobre a minha vida, sobre a minha história ali, como é que eu entrei. Aí um aluno foi e perguntou assim, um rapaz do ensino médio, não lembro, eu acho que foi um rapaz do ensino médio, não foi o pai. Ele perguntou assim, professor, mas o que garante que os alunos que você afirma que está fazendo, você não faz isso por causa de política? E sempre tem aquela desconfiança. E sim porque você quer fazer o social. Aí eu sorri da situação e falei assim, olha, quando eu comecei a fazer aqui no Tocantins em 2001, ninguém achava que era por causa de política. Quando eu continuei de 2001 até 2013, que é o ano que a gente está, até 2012 ninguém achava que era política, mas quando eu virei político, passou a fazer só por causa de política. Todo mundo acha que é por causa de política. Na realidade não é isso. Quando alguém te estende a mão, faça o mesmo pelo próximo. Gentileza gera gentileza. É a oportunidade que nós tivemos para mudar de vida, eu tento levar essa oportunidade para que outras pessoas mudem de vida também. É isso que eu venho fazendo. Eu faço aulas pela rede social. Antes da pandemia eu já fazia. Quando veio a pandemia eu dei continuidade. Toda terça-feira à noite, você que está nos assistindo, toda terça-feira à noite às 22 horas eu tenho aula ao vivo pelo Instagram. No dia seguinte eu posto essa aula no Facebook, no meu canal do YouTube, certo? E isso vem dando certo, vem fidelizando muitos alunos. Eu acho engraçado porque eu não sou de ficar no Instagram constantemente, mas eu fico dando publicidade, tanto a minha atividade política, como a minha vida pessoal, como também a minha vida de professor, no mesmo perfil. Aí a pessoa falou assim, Júnior, você já tem tantos mil seguidores. Eu nunca me atentei a esse tipo de situação. Inclusive selo de verificação do Instagram. Que a gente eu até hoje me pergunto como é que ganha aquele selo de verificação. Tem muita gente aí que não tem, gente famosa. Famosíssima. E tem o selo de verificação, já superamos 18 mil seguidores dentro do Instagram e continuamos o nosso trabalho. Eu acho que está dando certo. Está dando certo porque as pessoas querem conhecer você, as pessoas querem saber o que você faz na política, querem conhecer o que é você, Júnior, pessoa, família, pai, esposo, filho. As pessoas querem conhecer o que você é. Se você de fato representa enquanto cidadão, porque o político ele tem que ser a referência. Ele tem que ser a referência. Ele tem que ser a referência de marido, ele tem que ser a referência de bom pai,
ele tem que ser a referência de bom filho, ele tem que ser a referência de pessoa correta, de pessoa idônea, tem que ser essa referência. Porque se você não é essa referência, você não me representa. Você não me representa. E é exatamente essa dificuldade que eu encontrava com muitos dos políticos, porque eu não me sentia representado. Eu literalmente não me sentia representado, como ainda não me sinto representado por muitos políticos que existem. E o eleitor está tendo a oportunidade de ver agora isso que você é, né? Um marido inteligente e obediente, né? Não, é engraçado que assim, isso também vai muito, porque a gente parar para analisar, isso é uma falha até do próprio cidadão, né? Porque o fato de ele não analisar o político antes da política atrapalha bastante na escolha, né? Porque se for analisar a carreira do candidato antes dele se tornar político, o que levou ele a se tornar político, talvez a gente estivesse votando melhor hoje em dia. Até porque a gente está melhorando um pouquinho, aos poucos, bem devagar, mas estamos melhorando. Mas você acha que isso atrapalha também? Eu acho que o político, quando ele se torna político, parece que ele coloca um alvo nas costas e o pessoal só quer descer a lenha. Isso é complicado. Não adianta, e as pessoas têm que entender isso, não adianta você falar mal. Não adianta você jogar pedra. Olha, vai lá e faça a diferença, faça a sua parte, porque você fica metralhando uma pessoa e eu pergunto, o que você fez para mudar? Ah, mas eu não sou político. Sim, mas você é cidadão, o que você fez enquanto cidadão para mudar? Qual foi a sua participação na sociedade para tentar mudar a vida das pessoas ao seu redor? Se você não fez nada, se você não faz nada, se você não se preocupa com o próximo, se você não está só metralhando, só falando mal, falar mal não muda nada. Entendeu? E literalmente não muda nada. Aí a pessoa normalmente se esconde atrás de uma rede social para falar mal dos outros. Grande vantagem. Grande vantagem. A rede social promoveu muito isso, né? Porque não mede sentimento, não tem um olho no olho. É muito fácil atrás de um telefone, de um computador, eu falar que você é A, ou que é B, que é aquilo, né? Mas na hora que eu tô olhando no seu olho, aí a coisa muda. Eu falo para as pessoas, quando a pessoa me faz algum questionamento, eu falo assim, olha, eu tenho disposição de conversarmos pessoalmente. Eu tenho disposição. Eu não tenho que esconder. Eu posso conversar pessoalmente, posso explicar. Não, eu quero que você fale aqui. Não, você quer tirar print de uma conversa, fazer um comentário embaixo do print depois. Tirar de contexto. Entendeu? Tirar de contexto e jogar na rede social para fazer alarde. Não é por aí. Eu vi uma vez um cidadão, que eu não vou citar nomes, né, uma pessoa polêmica aí, da rede social, que ele pegou uma ambulância, um carro da saúde, não era nem ambulância, era uma ambulância, que era um carro da saúde, a caminhonete da saúde, e estava localizada à frente de uma residência, numa quadra residencial lá em Palmas. E era no sábado à tarde. Aí essa pessoa fez o quê? Fez um vídeo mostrando ali, falando que era um absurdo, na cidade do interior, de Pedro Afonso, se não me engano. Era um absurdo aquela ambulância estar ali na frente de uma casa, em pleno sábado à tarde, que estava fazendo isso com dinheiro público, falando um monte de besteira. Cria um contexto todo, uma coisa maravilhosa. A placa do veículo, e soltou na rede social, e logicamente estava lá Pedro Afonso, logo foi parar lá em Pedro Afonso, a comunidade inteira vendo aquela situação. Aí o prefeito foi, e a Secretaria de Saúde foi e fez uma nota. O dia da hemodiálise é no sábado. Nossa. O motorista da ambulância, ele vem pela manhã, deixa os pacientes lá no Hospital Regional de Palmas, ele tem um parente que mora na 61 e ele vai almoçar e fica lá aguardando as pessoas ligarem para ele pegar de volta e levar para Pedro Afonso. Está entendendo o estrago que foi feito com a pessoa e até explicar como que focinho de porco dentro de tomar. Pedro Afonso não começaram a questionar, condenar e falar mal daquele motorista? Porque na cidade do tamanho de Pedro Afonso todo mundo conhece. E aquela pessoa, às vezes, sequer teve o direito de explicar, de colocar a sua situação, né? E para a pessoa que só tem um nome a zelar, isso pesa muito. E não é político. E não é político. Imagine o que acontece com os políticos. Eu não estou dizendo que não há necessidade e não deve ser feito questionamento. Eu estou dizendo que a gente tem que averiguar melhor para poder fazer o questionamento. E não simplesmente falar por falar. É a mesma coisa quando você pega uma matéria na internet, que você vê o título sensacionalista da matéria, e aí você vai simplesmente compartilha pelo título da matéria, não se dá o trabalho de ir lá, abrir, ler, ver o que está o conteúdo, para depois compartilhar ou talvez não compartilhar. O pessoal vê o título,
Professor Júnior Gel acusado de estacionar em fila dupla. Pronto, compartilha. E aí o pessoal, nossa, absurdo, e começa a compartilhar. É o negócio das fake news, né? Isso é dar um belo título para um corte, viu? Então, Júnior, você falou da sua carreira como professor, passou lá pela Câmara de Vereadores de Palmas e hoje deputado. Mas a gente tem visto bastante na mídia aí que você tem enfrentado alguns problemas em relação às suas emendas, que você tem propostas emendas e elas não têm sido pagas, né? Você pode falar mais um pouquinho para a gente sobre isso? Sim, as emendas, quando eu ainda era vereador, porque em Palmas, a Câmara de Vereadores, os vereadores também têm direito à emenda parlamentar. Como é que funciona uma emenda parlamentar? Seja de vereadores em Palmas, seja de deputados estaduais, seja de deputados federais ou senadores. É um recurso montante X que você direciona para onde você quer que seja aplicado. Você acha que a unidade básica de saúde está precisando de ajuda financeira para ampliar, para comprar utensílios, mesas, ar-condicionado, computadores, você faz o direcionamento de recursos para aquele fim. E a prefeitura, ou o governo do estado, ou o governo federal é obrigado a fazer aquele pagamento. É assim que funciona. Só que o governo, ele normalmente não está pagando. Quer dizer, para quem não é do grupo dele. Dos 24 deputados, eu sou o único que não sou do grupo do governo. Fala assim, Júnior, você é oposição? Eu sou oposição às coisas erradas. Eu falei certa vez na tribuna que eu não sou oposição, eu tenho posição. E eu defendo aquilo que eu acredito, eu me posiciono em relação às coisas e eu sou firme nas minhas palavras. O que está errado, está errado. Mas eu normalmente procuro, seja a Secretaria de Saúde, seja a Secretaria de Educação, eu encaminho ofícios, requerimentos, pedindo informação sobre uma demanda que trouxe, sobre alguma denúncia, para que eles tragam para mim a informação e eu verificar se de fato aquela denúncia corresponde ou não, para levar adiante. Quando a Secretaria não traz a informação, aí eu vou para cima. Vou nos órgãos externos, vou tentar rebater. Agora, como eu tenho esse posicionamento firme, eu não sou cego, nem surdo, nem mudo. Eu não fui eleito para isso. Então, o parlamentar, o deputado, que não se faz de cego, surdo e mudo, as emendas dele não são pagas. É o que acontece com as minhas. As minhas, eu tive um pouco de emenda paga no ano referente à emenda de 2019, que deveria ter sido paga em 2020, está sendo paga um pouco dela agora, em 2021, porque eu entrei na Justiça. Entrei na Justiça falando, olha, a emenda é lei, o governo é obrigado a pagar e o governo não está pagando. Agora, por que eu entro na Justiça e os outros 23 deputados não entram? Porque, ao contrário deles, eu não tenho nenhum tipo de compromisso com o Estado. Isso pode ter algum tipo de sanção para o governador por conta desse tipo dele não pagar suas emendas ou de quem quer que seja? Pode, eu vou explicar para vocês como é que funciona. As contas do governador, elas vão ser enviadas posteriormente à Assembleia para que os deputados votem se aprova ou não. Se não for aprovada as contas, o governador fica 8 anos inelegível. Porém, se você tem 23 deputados que indicam pessoas para serem contratadas pelo governador, que indicam empresas para prestarem serviço, que indicam imóveis para serem alugados, que isso é comum. Infelizmente, é uma prática corriqueira. Então, esses deputados têm hoje um vínculo com o governo que dificilmente vão votar contrário às contas do governo. É toda uma cadeia, né? É toda uma cadeia. Então, independente de as contas merecerem ser reprovadas ou não, esses deputados dificilmente vão votar pela reprovação. Tem motivo para reprovar? Pode ter. Eles vão votar pela reprovação, é outra história. Entendeu? Agora, o meu posicionamento, se as emendas não são pagas e são obrigatórias, ele não fez. Se ele não fez, tem que ser reprovado. Inclusive, nós temos uma pergunta relativa a isso. Dá uma olhadinha bem no nosso Instagram. A gente mandou hoje um story com a caixinha de perguntas para que o pessoal, nossos ouvintes, nossos eleitores, nossos... Yuri 2020. Não. Nossos espectadores, eleitores são os seus, né? Mandar as perguntas. E teve um que mandou uma relativa a isso. Você fala sobre esse aqui, né? Aqui, o Aloysio Arbues. Leia ali para nós. Aloysio Arbues perguntou o seguinte: como é ser o único deputado de oposição em um estado dominado pela politicagem? Eu escuto constantemente as pessoas perguntarem assim, Júnior, é fácil sobreviver a isso? Como é ser o lobo solitário? E eu não me importo de levar pancada constantemente na Assembleia por causa disso.
eu não me importo de ser escanteado e muitas vezes desrespeitado, porque isso é comum dentro daquele ambiente. A exemplo, essa semana eu tive uma discussão dentro da Comissão de Constituição e Justiça, que todo projeto de lei, quando chega na Assembleia, tem que passar pela comissão para a gente dizer se é constitucional ou não, se é legal ou não. E votar, podendo arquivar ou dar prosseguimento para ele chegar até o plenário e virar lei, ser aprovado. Mas quando eu estava nessa discussão de um determinado projeto de lei, eu fiz apontamento em relação a um valor de aproximadamente 80 milhões de reais só em 2020, que foi pago para comprar a cesta básica, dentre emendas parlamentares e recursos do próprio governo. Comprou-se cesta básica. Aí eu falava, olha, essas cestas básicas em 2020 foram direcionadas para fazer campanha. Quer dizer, não foi necessariamente para quem mais precisava. As cestas básicas foram utilizadas para financiar candidatos a vereador, candidatos a prefeito e vice-prefeito. Porque assim eles distribuíam para as pessoas que lhe convinham para ganhar voto e fazer aquele curral eleitoral onde o mesmo grupo político se mantinha no poder. Então eu fiz esse apontamento e perguntei quanto? 80 milhões foi de cesta básica. Agora, quanto que eles investiram em 2020 para UTI? E eu fiz o apontamento para os deputados que lá estavam, que de fome, você não escutou falar de pessoas aqui no Tocantins que morreram. Mas não foi por causa da cesta básica, não. Até mesmo porque essa cesta básica não atingiu todo mundo que precisava. Mas de fome não morreram porque sempre você tem alguém que te socorre. Se é um vizinho, se é um amigo, se é um parente, no momento que você mais precisa, você chega ali, a pessoa te conhece, sabe da situação que você está passando, vai lá, movimenta e faz o alimento surgir. Agora, de falta de UTI, tem. Porque independente da sua estrutura financeira, você não consegue comprar uma UTI e fazer ela funcionar com toda a equipe médica necessária, toda a equipe de saúde. Você não consegue fazer isso. Então, pessoas morreram por ausência de UTI. Aí um deputado que veio questionar falou assim, fica falando, fica na tribuna, por que não leva isso aí adiante? Por que não foi nos finalmente? Eu falei, deputado, eu vou lhe dizer que eu já estive, essa denúncia que eu estou falando aqui já foi feita no Ministério Público. Eu não estou falando por falar. A denúncia já foi feita, eu só não dei alarde a ela antes. E estou comentando ela agora. Agora eu pergunto para o senhor, deputado, ao longo dos anos que você já tem de mandato de deputado, quantas denúncias você levou no Ministério Público? Qual foi a fiscalização que você fez? Mas as cestas se alimentam e as pessoas precisam. Gente, cesta básica é para desviar dinheiro. Desculpa a sinceridade, é para desviar dinheiro. Porque você não tem controle, deveria, e foi o que eu cobrei, não tem controle das pessoas que receberam, da quantidade de cesta que foi entregue. Você pega aí 80 milhões e divide por R$60. Teve cesta adquirida a 72. Ao superfaturamento e no supermercado eu encontro a 50. E os produtos que são uma qualidade duvidosa. Não vou nem entrar nesse detalhe agora. Mas verifica a quantidade de cestas que foram adquiridas. Aí foi mais de 1 milhão de cestas. Certo? Você tem aí talvez 1.400.000 cestas básicas. Agora verifica se foram 1 milhão de famílias que receberam, 800 mil famílias que receberam, quais foram essas famílias, qual é o CPF, qual é o endereço, para ir em loco verificar se essa família recebeu ou deixou de receber a cesta. Porque coisa comum que se tem, não consegue contabilizar 1.400.000 cestas, se foi essa a quantidade exata, certo? E foi aproximadamente isso. Dessas 1 milhão e tantas mil cestas, você não consegue contabilizar e não consegue controlar a quantidade que entra, a quantidade que deixa de sair, a quantidade que vai, para onde vai essa cesta. Não fizeram controle nenhum, o Estado não fez esse controle. E se eu não me engano, se eu estou errando aqui as contas, mas 1.400.000 cestas era para praticamente cada morador do Tocantins ter recebido uma, né? Você recebeu? Não Vocês receberam. Então... Tá entendendo aí a situação? Eu fiz 1.400.000, mas de cabeça, mas se pegar aliás, 80 milhões, dividir por... Eles tinham cesta lá a R$62, tinha cesta a R$72, dependia de quanto você queria superfaturar, né? Mas se você fizesse um cálculo aí com um valor correto, que jogasse a R$50 a cesta básica, entendeu? Nós seríamos o quê? Se fosse R$50, se eu não me engano, dá 1.600.000 cestas. Mais do que os habitantes. Entendeu? Exatamente. Aí você percebe que tem alguma coisa errada. Para onde foi esse dinheiro, para onde foram essas cestas, o que fizeram com elas. E é exatamente o que eu estou cobrando do governo do Estado, porque teve um deputado que disse que foi feito e tudo tem cadastro. O deputado então me ajuda a encontrar esse cadastro. Solicita ao secretário de Trabalho e Ação Social para encaminhar para nós. Porque a solicitação fiz. Agora eu quero verificar em loco.
Pede para ele colocar aí, que eu vou pegar aí no aleatório, que não tem como eu visitar todas as famílias, mas eu vou pegar aleatório em diversos locais tirando endereço aqui e verificar lá na ponta se a pessoa recebeu. Você falou das UTIs, nós temos uma outra pergunta aqui que foi relativa às UTIs. Que é muito boa também, que foi feita pelo Isaías Cordeiro. O que travou a demora das UTIs para Porto Nacional, com mais de 5 deputados do município, e as UTIs só saíram agora? Isaías, eu vou lhe dizer que em julho eu fiz a cobrança na Assembleia de UTI para Porto Nacional. Em julho do ano passado, né? Eu fiz essa cobrança. E essa cobrança ela veio ocorrendo ao longo do ano e nada disso acontecia. Se você me pergunta, essas UTIs que saíram agora, esse mês, foram suas, Júnior? Você que cobrou? Não, não fui eu, não foi nenhum dos deputados, seja de Porto Nacional ou de fora do estado, não foi do governador. Essas UTIs em Porto Nacional saíram única e exclusivamente por pressão da população. Se não houvesse pressão da população em função da grande quantidade de pessoas que estavam vindo a óbito por ausência de investimento na saúde, essas UTIs dificilmente teriam saído. Prova disso, Paraíso não tem nenhuma. Miracema não tem nenhuma. Dianópolis não tem nenhuma. Arraias, Natividade, Guaraí, Colinas. Quer dizer, fora os 4 municípios que tinham UTI, que é Araguaína, Gurupi, Palmas e Augustinópolis, certo? Nenhum outro município no estado tinha UTI. Nenhum. E em Porto Nacional saiu, nos outros ainda não chegou. Qual é a diferença? É porque em Porto Nacional a população se mobilizou. É o que eu falei no início. Nós somos políticos. E a população percebeu a necessidade de se fazer a política. Não adianta. Posso um pouco de água? Não adianta. Deixa eu deixar para água. Não adianta você, no período eleitoral, você achar que eu tenho que receber quantos litros de gasolina que você vai me dar para eu adesivar no meu carro, ou para eu votar. Aí já vem aquelas conversas do eleitor, minha família é grande. Aí eu já olho e falo assim, rapaz, a minha também. Só irmão. Lá em casa nós temos tantos eleitores. Rapaz, que bom, hein? E alguém da família devia se candidatar. Não, mas eu quero saber quanto que eu... Não, você está equivocado comigo. Primeiro que eu não dou gasolina, segundo que eu não compro voto. Aí fala assim, mas desse jeito você não quer ser eleito. Eu, não, desse jeito realmente eu não quero ser eleito. Agora, qual é a diferença entre a política que eu faço e talvez diferente do cidadão que te deu a gasolina, te deu a cesta básica ou te deu algum dinheiro? Nesse momento de briga pela UTI só tinha eu. No momento de briga pelo asfalto daqui para Silvanópolis só tinha eu. Mas depois, quando começou a materializar ali a questão que ia sair a UTI, saiu um monte de pai querendo registrar a criança, né? E sendo que na realidade o pai é a própria população. Porque se não fosse ela, as UTIs não teriam saído. Júnior, agora me diz uma coisa. Essas UTIs, elas são uma empresa que foi contratada para prestar esse serviço aqui, não é isso? E você sabe dizer se essas UTIs elas vão ficar permanentes em Porto Nacional ou se são provisórias? Por coincidência, hoje à tarde eu estava lá no Hospital Regional. E fui lá verificar a situação das UTIs, que recebi algumas denúncias. O diretor do hospital, o senhor Ronelson, me tratou muito bem, me recebeu muito bem, mas não me deu documento nenhum. Porque o que eu pedi a ele, eu quero a escala dos funcionários que estão aqui, para verificar se esses funcionários estão aqui para o hospital ou estão trabalhando dentro da UTI. Eu quero saber qual é a escala. Eu quero cruzar a escala do hospital com a escala da UTI, porque eu não posso ter o funcionário pago pelo hospital trabalhando lá dentro. Eu não posso ter o funcionário trabalhando nos dois e a carga horária dele não permitir isso. E eu me deparei com isso, porque até o jurídico da empresa entrar em contato com os representantes da empresa que estavam ali comigo na hora e falar assim, não responde nada, não deixa ninguém conversar com ele, não entrega documento nenhum. É porque aí tem coisa. Até fazerem isso, uma das funcionárias que estava lá na UTI do Covid, que ela saiu, eu perguntei a ela o nome, perguntei qual era a função dela ali dentro, e perguntei, você é contratada pelo hospital? Ela falou, sou. Aí eu, 40 horas de contrato, ela é. E quantas horas que você trabalha aí dentro? Porque como é que você faz 40 horas no Estado e 40 horas na empresa privada? Na empresa privada. Você está fazendo 28 plantões no mês,
tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Ou ela é uma máquina. Entendeu? E aí, quantos funcionários se encontram nessa situação? Porque aquela ali eu evidenciei. Quantos funcionários estão assim? Uma outra situação que nós temos. Não tem denúncia de ausência de alguns profissionais no período noturno. A exemplo, o assistente social, que não tinha no período noturno. E eu constatei isso lá. Aí eu conversando com o representante da empresa, e ele perguntou, mas quem que está faltando? Eu falei, primeiro, por mim, muita gente, porque vocês não estão deixando eu ter acesso aos funcionários e não estão deixando eu ter acesso à escala. Mas eu vou lhe dizer um profissional, assistente social. Aí ele falou, mas nós temos. E eu, sim, vocês têm. Aqui no termo de referência da contratação da empresa está dizendo que você tem que ter uma equipe com assistente social, fonoaudiólogo, psicólogo, fisioterapeuta, quer dizer, uma série de profissionais aqui. E o assistente social à noite não está tendo. Ele fala, mas fica durante o dia. Eu, sim, e à noite? Ué, o hospital fecha depois do pôr do sol? Aí ele falou assim, mas e qual é a necessidade de um assistente social à noite? Eu dou a mesma necessidade que tem durante o dia. Isso aqui é hospital, funciona 24 horas. Para quem não sabe, assistente social é quem faz todo o envolvimento da família em caso de um óbito, de alguma situação semelhante assim. Ela é quem faz todo o trâmite, papelada, informar a família. Então essa é uma das, que eu sei, né, das inúmeras outras importâncias da assistente social que o deputado está citando. E fazer essa relação família para passar também, às vezes, informação ou atender de forma mais carinhosa. Acolhimento, mais humana, né? Um acolhimento da família no momento que ela mais precisa, se encontra tensa. Mas, pelo jeito, essa família não pode ser acolhida à noite. Aí ele falou assim, mas... Espera para morrer de manhã, né? Sim. Onde é que está escrito no termo de referência que tem que ser 24 horas? Foi a pergunta que o representante me fez. Meu Deus. E eu falei para ele assim, e onde é que está escrito no termo de referência que o médico intensivista tem que estar aí dentro 24 horas? Então vocês também não deixam o médico intensivista junto com os pacientes da UTI 24 horas? Porque não está escrito? Quer dizer, aqui você tem uma série de profissionais que deveriam estar aí à disposição, pagos pela empresa, porque a empresa está recebendo mais de 5 milhões para isso. A minha pergunta agora é, cadê esses profissionais? Insumos, e eu perguntei isso para o diretor confirmou, perguntei isso para o representante da empresa, o representante da empresa confirmou. Faltou insumos, material ali, para dentro da ala do Covid. Eles pegaram o material do próprio hospital. Quer dizer, recebem um valor para que eles tenham material de uso próprio, adquirido por eles, e eles fizeram uso de material do hospital. Que já é difícil ter Sim. material no hospital. Aí eu falei, mas e aí? Aí ele falou, não, falta, aí quando a gente consegue adquirir, a gente devolve. E eu, sim, eu quero controle dessa entrada e saída do hospital para vocês e vocês devolução para o hospital. Mas a gente não pode fornecer documento porque o jurídico informou que a gente não pode fornecer nada. Se quiser, tem que vir por mandado. Eu não sou polícia. Para vir com mandado judicial, entrar e dar voz de prisão para ninguém. Eu não sou polícia. Agora, eu sou fiscal. Eu vim aqui para fiscalizar. Eu sei que ficou uma situação tensa exatamente porque eles tinham receio de me passar informações, certo? Até mesmo porque de imediato eu já fui verificando que faltava profissional. Faltava profissional ali à noite, usavam insumos que pertenciam ao hospital. Se o quadro de funcionários estava ali, porque você tem um técnico de enfermagem para cada 2 UTIs, certo? Se o quadro de técnico de enfermagem estava lá, eu não consegui verificar se tem a quantidade suficiente ou não, se tem fonoaudiólogo ou não, se tem outros profissionais necessários no termo de referência ou não. Mas eu tenho certeza que depois dessa minha visita hoje, eu afirmei claramente que eu vou retornar, entendeu? Eu acho que eles vão começar a mexer os pauzinhos para fazer as coisas andarem, como deveriam. Isso é bom, né? Eles vão começar a mexer, porque tem que se fiscalizar. Tem que fiscalizar. E é exatamente aí que eu faço. Eu não dou combustível para ninguém em período eleitoral. Eu não dou dinheiro para ninguém. Eu não dou cesta básica. Eu não dou nada em troca do seu voto. Mas eu te dou respeito. Eu faço o meu trabalho. Até porque quem vende o voto depois não tem direito de cobrar, né? Vai cobrar como? Mas é engraçado que eles falaram dessa questão de funcionários, etc. E estão exonerando funcionário por reclamar, né? Teve o caso da moça lá. Aconteceu aqui de uma funcionária do hospital que sentiu lesada. Eu não lembro bem o caso dela, qual foi a reclamação. Foi a questão do pai dela que faleceu. Isso. E aí ela está sofrendo retaliações, né? Está sofrendo perseguição, que é uma prática também muito comum no nosso estado, né? E é o que eu perguntei para o diretor do hospital.
como é que ele se tornou diretor. Eu tenho curiosidade mesmo, eu falei, diretor, o senhor tinha experiência em gestão hospitalar? Ele, não. O senhor está aqui há quanto tempo? Se eu não me engano, ele falou 8 meses. O senhor nunca tinha experiência de gestão? Não. E como é que o senhor chegou até aqui? Ele falou, currículo. Aí eu falei, mas se no seu currículo não consta nenhuma experiência nessa área, como é que seu currículo foi selecionado? O famoso QI, né? Foi parar na mão certa, né? Aí eu digo uma coisa, o senhor por acaso tem algum vínculo com algum político daquele corpo nacional? Teve algum político que colocou a mão em cima e falou, fica ali, meu filho? Porque o problema que nós temos, e eu fui muito transparente com ele, foi uma pessoa muito educada comigo, e agradeço a ele a educação, mas eu fui muito transparente com ele. O problema que nós temos é porque tratam a saúde como cabide de emprego, e a saúde não é cabide de emprego. Eu não estou dizendo que ele não tem competência para o cargo que ocupa, não é isso. Eu estou apenas afirmando que em diversos cargos, principalmente na área da saúde, você tem que colocar pessoas que são qualificadas para aquela função. Porque se você começar a colocar pessoas por questões políticas e não por capacidade técnica, aí nós vamos ter pessoas morrendo. E isso acontece muito no país, acontece muito no estado. E aconteceu bastante aqui em Porto Nacional, né? Nós temos algumas perguntas aqui. Algumas perguntas também voltadas para a área da segurança pública, que é uma área que você tem abraçado, tem defendido também aí na Assembleia, né? Foi o Fabiano Moraes 18, pergunta o seguinte: o Estado tem realmente a intenção de chamar os 155 policiais penais que ainda restam para tomar posse? Falar da intenção do Estado é complicado, né? Eu dizer a intenção do outro é complicado, mas eu vou lhe dizer a minha intenção, tá? Eu estive em reunião com a Polícia Penal, com representantes da Polícia Penal, no caso do Wilton, que é o presidente do sindicato. Procespen. Do Procespen, exatamente. Conversando com ele e conversando com o promotor, o Dr. Vinícius, que inclusive já estou aqui em Porto Nacional, sobre a situação dos integrantes da Polícia Penal, sobre a situação daqueles que eram contratados e desvio de função, exerciam a função de policial penal sem ter nenhuma capacidade para isso, não fizeram curso de formação e nem são concursados. No Brasil, ninguém pode ser contratado para exercer função de polícia. E hoje é polícia penal. Como é polícia, não pode mais fazer esse tipo de desvio, certo, de função. Por isso a necessidade de que aqueles que passaram por um processo seletivo, daqueles que fizeram curso de formação, daqueles que estão aptos e havendo demanda, porque existe uma demanda muito grande, certo? Tem muita gente ainda contratada em desvio de função, por necessidade financeira, está ali se submetendo a isso, podendo inclusive ser preso por fazer usurpação de função pública sem poder fazê-la, certo? Mas nessa situação, a briga existe, o meu interesse nessa luta é constante. O promotor Vinícius está vestindo a camisa também para esse fim, foi reabrir o caso que estava no Ministério Público, já com a determinação negativa pelo Judiciário, mas foi pegar de volta para resgatar e nós cobrarmos do Estado para que eles venham a tomar posse, certo? Para que consigam construir todo o necessário para que possam tomar posse. É claro que existe a necessidade de um projeto de lei, se eu não me engano são 162, de um projeto de lei que o Executivo tem que mandar para a Assembleia para que possam ser chamados, porque o cadastro de reserva já foi chamado, certo? Agora, os classificados que não podem se não tiver uma lei autorizando isso. Então, o Executivo tem que mandar uma lei para a Assembleia, essa lei, uma vez aprovada, aí esse cadastro aí, esses classificados poderão ser chamados para tomar posse. E hoje nós temos uma quantidade de vagas não, uma demanda muito maior do que as 162 vagas. Na realidade, há necessidade de se fazer um novo concurso para a Polícia Penal. Há necessidade. Mas esses 162 que já fizeram o curso de formação devem ser aproveitados. Por quê? Rapaz, você já investiu. O governo já investiu nele, ele já foi capacitado para isso. Então é só apresentar a lei e chamar depois para tomar posse. Está tudo pronto, está ali, é só chamar. Tem mais perguntas relativas à Polícia Penal, tem essas duas aqui, se eu não me engano. Tem um que mandou 2 perguntas. Que é o Marcondes, né? Marcondes Marques. Marcondes Marques, ó, nome artístico, inclusive, né? Marcondes pergunta o seguinte, na verdade são 2 perguntas que ele colocou, acho que não coube na caixa. Qual é a sua visão, deputado, sobre a nova polícia instituída no Estado através da PEC 4020? E o que o senhor fez
O que fez o senhor propor a PEC da Polícia Penal? Exatamente. Na realidade, no Brasil inteiro, já havia um movimento do Congresso Nacional com o intuito de fazer com que os agentes penitenciários se transformassem em polícia. E isso fez com que eu apresentasse um projeto de lei na Assembleia para que eles fossem transformados em polícia. Porque uma vez transformados em polícia, eles passam a ter outra prerrogativa. Quer dizer, passam a ter de fato função de política e direito, de polícia e direitos adquiridos que todo e qualquer policial no país tem. E isso foi bem interessante. Só que como o projeto de lei foi de minha autoria, ele ficou um ano, o governo segurou um ano o projeto de lei para transformar os agentes penitenciários em policiais penais, porque partiu de mim o projeto. Um ano depois, completando um ano, o governo viu que não tinha mais para onde fugir, porque no país inteiro os estados estavam convertendo em policiais penais, e no Tocantins tinha que fazer, e o projeto de lei já existia e era meu. Aí o governo colocou o quê? Colocou em votação, eu, autor do projeto de lei, surgiu da Polícia Penal a partir de mim, e o governo do estado como coautor, né? Mas o que importa é que surgiu, foi aprovado. E eu tenho uma identidade muito próxima com a segurança pública no estado por uma série de motivos. Eu tenho gente da segurança pública que são meus irmãos, o meu irmão caçula é da Guarda Metropolitana, em Palmas, concursado. Minha irmã, uma de minhas irmãs, é policial militar. E o que eu tenho de aluno concurseiro, que hoje é policial civil, é policial militar e é policial penal, ou agente socioeducativo, não está escrito no gibi. São muitos. Tenho muitos amigos, tenho muitas pessoas próximas e que, no meu convívio, me relatam constantemente as dificuldades que são enfrentadas no dia a dia do seu trabalho. E é exatamente em função dessas dificuldades, é como se eu estivesse vivendo essas dificuldades com eles e sentindo na pele a dor que sentem. É claro que não na mesma intensidade, porque eles estão lá no dia a dia, certo? E eu tento fazer o que está ao meu alcance para tentar diminuir a dificuldade enfrentada por eles, fazer com que eles consigam desenvolver o trabalho com maior qualidade, com maior dignidade, e que se sintam bem exercendo a sua função. E o que couber de minha pessoa, para que possam fazer da melhor forma possível e com a dignidade necessária, você pode ter certeza que eu vou fazer. Você imagina a situação de você ter policiais penais dentro de um presídio, no momento de tentativa de rebelião. Nossa. Aí você tem ali 5 policiais penais e desses 5, 3 não têm o curso de formação porque estão em desvio de função. 2 são treinados para enfrentar. Imagina a confusão. Imagina a confusão. Então, a própria segurança daqueles que estão lá corre risco. Porque estão 5 armados, mas só 2 sabem usar arma. Porque os outros só sabem atirar. Mas você sabe conter. Então, é a diferença que se tem. Por isso, o risco que se tem de colocar pessoas que não estão capacitadas para exercer a função. É o que eu falei em relação à saúde pública, a mesma coisa. Em relação à segurança pública, a mesma coisa. Certo? Em relação à educação pública, a mesma coisa. Quem não tem conhecimento pedagógico, quem não sabe como lidar com o seu aluno, como é que você coloca na sala de aula? Uma pessoa que não tem preparo nenhum para isso. Uma pessoa que acha que na sala de aula eu sou professor, aí o aluno que não me obedece, ele merece ser palmatório. Vamos voltar à época de antigamente? Então, Marcondes, um grande abraço para ti. O outro que perguntou também da Polícia Penal, o Fabiano. Tenha certeza que o que depender de mim, para que sejam chamados, irei fazê-lo, para trazer o mínimo de dignidade necessária para que possa exercer a sua função como policiais penais, pode ter certeza que eu também estarei à disposição. E a Polícia Penal também agora acho que está tendo uma situação que parece que vai ser enviado o PCCS também lá para a Assembleia, né? E você vai dar essa força para a Polícia Penal lá sobre o PCCS? Com certeza. O plano de carreira da Polícia Penal que é necessário, já está atrasado, né? É necessário que tenha para que possam ser valorizados. A pior coisa que tem é você trabalhar num lugar que você não se sente valorizado nem respeitado. Muito bem. E essa valorização, se existir, podem contar comigo. Tem uma outra, você falou da Guarda Municipal, tem um amigo seu, uma pessoa próxima que é da Guarda, tá no WhatsApp, que... Aquele de mais cedo, né? Que perguntou, falou sobre a Guarda Municipal. Essa aqui. Que é o Aniel, não é isso? Isso. Essa? Essa aqui.
falando assim, estou estranhando uma pergunta Sobre o concurso da Guarda Metropolitana de de Palmas. Palmas. Sobre o concurso da Guarda Metropolitana de Palmas, se tem alguma novidade ou perspectiva sobre quando sairá? Eu escutei uma pessoa falando que eu fui candidato a prefeito em Palmas, e a prefeita, por 3 vezes, ela anunciou a existência do concurso, que ocorreria e não aconteceu. Aí uma pessoa foi e comentou assim: Júlia, orientaram a prefeita a não fazer o concurso antes da eleição, porque senão você teria muito aluno e aí você ganharia voto. Olha o raciocínio, se de fato isso proceder, né? Mas nós temos hoje um efetivo muito pequeno da Guarda. A Guarda, o último concurso da Guarda, se não me falha a memória, foi em 2002. Em 2002, a população de Palmas não chegava a metade da população que nós temos hoje. Quer dizer, aumentou a população e o efetivo diminuiu, porque alguns aposentaram, alguns mudaram para outro concurso. Nós temos uma demanda muito grande, até mesmo porque a Guarda Metropolitana, quando ela surgiu em Palmas, era para cuidar dos órgãos públicos. Depois que a Guarda Metropolitana, em função da alteração da legislação federal, passou a ter porte de arma e fazer o trabalho de segurança pública, certo? Hoje eles fazem trabalho da Polícia Militar. Então, a partir do momento que eles passam a ter essa atividade, se percebe que a necessidade do efetivo passa a ser muito maior. Até mesmo porque hoje no estado nós temos talvez 70 municípios de 139 que não tem um policial sequer. Aí o que o estado faz? A tendência é ele remanejar parte dos seus militares para fora, até mesmo porque sabe que Palmas tem uma guarda armada, certo? Que ajuda a combater a criminalidade dentro do município de Palmas. Mas é uma guarda que não consegue atender a necessidade. Nós precisamos do policiamento militar sim, nós precisamos da Guarda Metropolitana, nós precisamos do trabalho da Polícia Civil, certo? Para que traga segurança, não somente em Palmas, mas no estado inteiro. E esse concurso, voltando à questão, esse concurso, a prefeitura havia anunciado, inclusive, uma empresa de São Paulo que faria a prova, que já tinha sido contratada. E eu vou até fazer um questionamento à prefeitura de Palmas, a previsão desse concurso, que muita gente está esperando. Talvez ela tenha segurado sob a alegação de pandemia, né? Mas ainda assim que ela faça pelo menos um planejamento. Tantos meses pós-pandemia, se for esse o caso. 6 meses pós-pandemia, 3 meses pós-pandemia. Mas que apresente uma ideia, mas né? que apresente, para que as pessoas se preparem, né? Seu tempo é corrido, eu sei como é, que tem muitos compromissos, mas meu amigo queria fazer mais alguma pergunta? Eu acho que só para fechar uma pergunta que, na verdade não é uma pergunta, mas é como se fosse. Durante a nossa conversa aqui você disse que tudo começou quando sua mãe conseguiu uma oportunidade no Colégio Sagrado Coração de Jesus para que seus irmãos e você também pudessem estudar. Então, graças ao seu estudo, você se formou, graças ao seu estudo e à sua vontade de lecionar e ajudando os alunos em cursinhos populares, etc., você conquistou ali uma legião vamos citar uma legião de admiradores que acabaram te elegendo como vereador, te elegendo como deputado e te fazendo o segundo candidato a prefeito de Palmas mais votado. E olha que a gente tinha candidatos lá com bastante dinheiro investido. Então, assim, para finalizar, minha pergunta em todos os sentidos, a educação transforma a vida das pessoas? A educação liberta. A educação liberta. Quando eu me refiro que a educação liberta, e muita gente fala, o investimento maior tem que ser na saúde. Não, o investimento maior tem que ser na segurança pública. Eu sou professor, sou filho e neto de professores. Eu leciono ainda, continuo na sala de aula. E pensa comigo o seguinte, a partir do momento que você teve a oportunidade na educação, você se qualificou. Se você se qualificou, você consegue emprego. Se você consegue emprego, você dificilmente, qualificado e empregado, vai trabalhar não, mas vai mexer com coisa errada. Eu falo no sentido de virar ladrão, de virar assaltante, assassino, dificilmente. Tanto que você pega as pessoas presas nesse contexto, a grande maioria não tem estudo, ou tem ensino fundamental, talvez. Então você percebe que quando você investe em educação, você já reduz a criminalidade. Quer dizer, indiretamente você investiu na segurança pública. Quando você investe na educação, as pessoas que têm um conhecimento um pouco maior, que estudaram por mais tempo, você pode perceber que elas ficam doentes com menor intensidade, porque elas sabem como se prevenir, elas atuam dessa forma, elas alimentam, ou sabem que tipo de alimento é melhor para que você consiga estar mais resistente a possíveis doenças. Quer dizer, quando você investe em educação, a briga de trânsito dificilmente acontece com duas pessoas educadas.
Dificilmente. Menos um homicídio. No homicídio, então, que eu diga. Então, você consegue perceber que investindo em educação, você atinge a saúde, porque não havendo homicídio, não havendo tiro, não havendo problemas diversos por ignorância, certo? Não estou dizendo que pessoas que têm faculdade não sejam ignorantes, que temos ignorantes, mas uma proporção menor, certo? Então, você investindo em educação, você consegue indiretamente trazer benefícios na segurança pública, trazer benefícios na saúde pública, você consegue trazer benefícios em relação ao empreendedorismo, gerar emprego, gerar renda. Investir na educação é a base para você mudar a realidade social de um país e de um estado. É a base. Onde se abrem escolas, se fecham prisões. E no atual governo, se fecharam escolas. O governo do estado do Tocantins fechou escolas. Aqui em Porto Nacional fechou 2. Uma lá no Jardim Municipal, na minha querida Lavandeira. A escola Frei Aldrin foi fechada. E está lá fechado até hoje, só o mato crescendo. O que fizeram ali? Quantas pessoas ali daquela comunidade deixaram de estudar? Entendeu? Porque ir para outra escola distante, não tem condição. Aí vai os alunos para outra escola mais próxima, aumenta a quantidade de aluno na sala de aula, baixa o nível de qualidade do ensino, né? Frita a saúde mental do professor, que tem que lidar com a turma que era 30, passou a 40. E é comum sofrer o preconceito, porque isso acontecia comigo, que eu sou de lá. Quando você dizia que era daquela região ali, do Jardim Municipal ou da Lavandeira, as pessoas já te olham de forma diferente. Sim, você aí bem você como já sofre um preconceito em outra unidade de ensino, de outro bairro ou setor da cidade, simplesmente porque você é dali. Entendeu? Aí a pessoa já fica desanimada. Eu, criança, sofrendo preconceito, no tipo de piada, de repente eu já não quero mais nem ir para a escola. E aí o meu futuro, ele se rompeu naquele momento. Será que o governo de fato está preocupado fechando a escola? Será que o governo de fato está preocupado com a gestão do Estado, não fazendo concurso da Polícia Militar, não fazendo concurso do Corpo de Bombeiro, não promovendo a posse de agente socioeducativo ou da policiais penais? Quer dizer, qual é a preocupação desse governo? É adquirir cesta básica? Porque investir em UTI, nós sabemos que não é bem assim. Só vai na pressão. Só vai na pressão e só foi na pressão até hoje aqui em Porto Nacional. Tá certo. Júnior, você quer deixar algum recado para os seus eleitores, para quem está nos ouvindo aí, as suas considerações finais, algum assunto que a gente não abordou que você queira falar? Não, eu gostaria de parabenizar a vocês dois pelo excelente trabalho que está sendo feito aqui no Cerrado Dinâmico. Excelente mesmo, porque traz transparência às pessoas. Esse bate-papo que se faz aqui, não comigo, mas com todos os entrevistados que já vieram e todos que estão por vir, traz uma maior proximidade da sociedade com as pessoas que estão aqui. As pessoas possam conhecer você melhor. As pessoas têm a oportunidade de saber quem é você e falar assim, cara, realmente ele não me representa, entendeu? Não tem nada a ver comigo, eu não quero saber desse cara não serve. Ou então falar assim, cara, eu vou acompanhar ele na rede social. Despertou interesse, se despertou, @prof_juniorgel. Despertou interesse, acompanha. Verifica quem sou eu. Eu me lembro bem da minha esposa, que quando nós já estamos há... deixa eu ver, 13 anos, fazendo 13 anos juntos. Ela falando para mim que chegou de surpresa na minha casa, eu morava com minha mãe na época, e chegou de surpresa lá, e eu falei assim, mas por que você não avisou? Não, eu queria saber como é que você tratava a sua mãe. Eu queria saber como é que você tratava, para saber onde é que eu estava entrando. E é isso que eu falo para o eleitor. O eleitor saiba como o seu candidato trata as pessoas ao seu redor. Se ele é humano, se ele trata bem, se ele se coloca no lugar do outro, se ele luta pelo outro, se ele faz pelo outro o que ele gostaria que fosse feito por ele. Porque o político que não faz isso, pode ter certeza que ele não serve para ser o meu representante. E eu tenho certeza que também não serve para ser o seu. E nós temos que nos preocupar com isso. Nós temos que nos colocar no lugar do próximo, nós temos que ter empatia pelo outro, certo? Porque se nós não fizermos isso, nós desistimos. Não adianta você estar preocupado consigo, fala assim, cara, eu tenho que arrumar um patrimônio pessoal, eu tenho que viver bem, eu tenho que morar na mansão, eu tenho que isso e aquilo, aí você mora na mansão, mas quando você sai na porta da rua, você é assaltado, você pode ser morto do mesmo jeito.
Então, o ideal é você morar enjaulado dentro de uma mansão, ou o ideal é você morar num local mais simples, como todo mundo, e não se preocupar com o horário de sair de casa, porque você sabe que é um local seguro. Porque você lutou para que isso ocorresse dentro da comunidade que você vive. E nós precisamos lutar por isso, nós precisamos acreditar que a educação muda, que é necessário investir na saúde, que é necessário que o imposto que eu pago ele retorne em benefício. Porque no Brasil, infelizmente, não é isso que acontece. Grande parte do imposto que se paga, ele não volta. Ele não volta com nada de infraestrutura, com nada de saúde, com nada de segurança, ele não volta. O cidadão que te dá cesta básica no período eleitoral, que te dá gasolina, que te dá isso e aquilo, ele está tirando de algum lugar. Aí você se pergunta por que não tem UTI. Foi aquela cesta que ele te deu, foi aquela gasolina que ele te deu. Por que falta policial na sua cidade? Foi aquela cesta que ele te deu. Entendeu? O dinheiro não foi investido onde deveria porque você recebeu a cesta, porque você recebeu aquela gasolina, porque você achou que tinha que votar em troca, e voto não se troca. O seu voto não é moeda de troca. O seu voto faz a diferença para você, para os seus filhos, para os seus netos. Você tem que saber dar valor ao seu voto. Voto não se negocia. Isso aí eu aprendi em casa, não se negocia. Eu me recordo na época, eu morava na Lavandeira ainda, e era adolescente, ia dar o meu primeiro voto, e teve uma pessoa, a gente precisando de dinheiro, lógico, a pessoa perguntou assim, queria contratar, me apresentaram para ser contratado para ajudar com distribuição de santinho, né? E eu saí de caixa de correio, distribuindo santinho em tudo quanto é lugar. A pessoa pegou meus dados, tipo de eleitor, seção. Aí depois que passou a eleição, que eu fui lá para receber, né, que era depois, tá bom, fui para receber, ele falou, mas eu puxei na sessão onde você votou e não tenho voto para o nosso candidato a vereador. Aí eu olhei e falei assim, não, mas eu não votei nele. Ele falou, mas como assim, você não votou nele? Nós não te contratamos? Sim, vocês me contrataram para entregar santinho. Não foi para voto. Eu entreguei. Eu não estava aqui para negociar meu voto. Eu não estava aqui para vender meu voto. Vocês não conversaram comigo que eu teria de votar em troca de um serviço que eu estava fazendo. Não é assim que funciona. E naquele momento eu já fui bem firme na minha fala, porque a pessoa estava entregando santinho porque eu fui contratado para entregar santinho, mas eu acreditava que uma outra pessoa, não que aquela fosse ruim, mas que uma outra pessoa me representaria melhor. Eles queriam a venda casada, né? Eles queriam a venda casada. Casada é proibida. Então você vê que eu já era turrão, né? Mas muito firme no que eu falo, desde muito tempo. Nós precisamos ter posicionamento. Nós não podemos nos esconder, nos furtar de nos apresentar. Eu estava brincando que nessa onda de Big Brother, devia colocar um Big Brother só com político. Para a população assistir e falar assim, meu Deus do céu. Esse pessoal aí. E eu falo assim, ninguém ia assistir. Eu falo, pelo contrário. Muita gente ia assistir para entender como é que funciona, quem são, o que pensam. E político, quando eu falo política, políticos renomados nacionalmente para colocar na casa e a população ficar 24 horas assistindo. Boa ideia, boa ideia. São uns recordes de rejeição grandes. Rapaz, você ia ficar doido. Meu Deus do céu, eu quero votar nele. Não, eu quero expulsar 2, eu quero expulsar 3, amigo. Só assim ia levantar a autoestima da Carol Conká. A ideia, viu, Boninho? Dá ideia, Boninho. Só depois dar os royalties pro deputado aqui, né, pela ideia. Mas para finalizar minha fala, eu agradeço mesmo a oportunidade e estou à disposição para outros convites que porventura possam vir. Quero muito poder contribuir, quero muito poder ajudar as pessoas a perceberem o quanto é importante o seu voto, o quanto é importante. Quando eu fui candidato a deputado estadual em 2018, o meu partido foi no grupo do atual governador. Aí eu estava numa reunião, a primeira reunião que teve dentro do Palácio Araguaia, e me perguntaram assim, Júnior, quem é o seu candidato a governador? E eu falei o nome na época do juiz Marlon Reis, mas ele ainda não tinha feito as coligações que atrapalharam tudo, né? Ele não tinha feito as coligações e eu fui e falei, é o juiz da ficha limpa. E todo mundo olhou assim para mim, eu dentro do palácio, com o grupo do governador, com os candidatos ali, o partido estava lá com ele. Dentro do covil. Dentro do covil, perguntando, mas como assim você apoia outro candidato a governador? E o que você está fazendo aqui?
Aí eu falei, olha, eu estou aqui porque meu partido me trouxe para cá, eu não era presidente de partido. Meu partido veio para cá, eu tinha que vir. E eu vim para saber quem são os candidatos, para saber se eu vou ter chance ou não nesse grupo de ser eleito. Eu vim para isso. Aí outro falou assim, mas desse jeito o governador não vai te dar estrutura. Eu não vim aqui atrás de dinheiro. Eu não vim atrás de dinheiro. Primeiro que eu nem faço política com dinheiro. Então eu não vim atrás disso. Eu vim aqui por outro motivo. Aí o clima já ficou tenso, os candidatos e o pessoal secretário do governador já ficaram ali meio arredios comigo. Aí eu vi que a situação estava tensa, eu saí daquela sala, fui para o corredor para pegar um ar puro, né? Aí veio o secretário do governador conversar comigo e falou assim, João, tal pessoa do governo, que era o braço direito do governador, quer conversar contigo, marcar uma conversa contigo, tem problema? Eu falei, não tem problema não, eu converso com todo mundo, eu não tenho resistência em relação a isso. Eu gostando ou não gostando da pessoa, eu converso, eu sou civilizado. Aí eu falei para ele, só que ele falou, tem alguma chance de você acompanhar o governador? Eu falei, olha, para eu acompanhar eu tenho que acreditar. Eu tenho que acreditar. E não é oferta, não é estrutura financeira que me faz acreditar ou me faz caminhar para lá do A, B ou C. Não é isso. Eu só acompanho quem eu acredito. Agora, o meu telefone está aí. Se ele quiser conversar comigo ainda, fica à vontade. Mas pode ter certeza que ele vai ter que me convencer. Não é fácil, não. Até hoje eu estou aguardando a ligação. Nunca nem mandou um zap, nem nada. Não. Porque não é porque eles estão acostumados. Eu falo na política em geral. Eles estão acostumados a acreditar que é o financeiro que movimenta todo mundo. E eles não conseguem entender que não é esse financeiro que me movimenta. Eu não entrei na política por causa de estrutura financeira. Mas teve, quando eu era vereador, só para... Eu falo que vou finalizar e estou aqui, né? Porque tá bom demais. Fica à vontade. As meninas estão ali. Mas uma certa vez, quando eu era vereador na Câmara Municipal, em Palmas, saindo da sessão, tinha um programa chamado Plágio. Os meninos Fopa, Bruno. O Bruno e o Fopa, né? É o Fopa. O Fopa e tinha outro. Eu sei que saí dali, 2 deles já me abordaram com a câmera em cima. Falaram assim, professor, por favor, chega aqui, tem uma pergunta boa para você, vem aqui. E naquela situação eu parei, né? Tá ali em cima, a câmera filmando, eu vou falar. Você correndo, né? Aí eu falei assim, professor, no país inteiro tem uma onda e alguns municípios no país já aprovaram que reduzir o salário do vereador para um salário mínimo. Você é a favor ou contra? Aí eu fui e respondi, sou a favor? Aí ele ficou assim surpreso, a favor? Você é a favor? Eu, é claro que eu sou a favor. Eu sou a favor que o médico receba um salário mínimo, que o advogado receba um salário mínimo, que você que trabalha aqui no Plágio também receba um salário mínimo. Porque com o salário mínimo você consegue sobreviver em Palmas, você consegue pagar aluguel, pagar energia, pagar combustível, pagar o que for. Não consegue? Você recebe um salário mínimo. Recebe? Não tem condição de eu viver aqui com salário mínimo. E assim, se não tem condição de você viver, por que para mim tem condição? Então, eu sei que esse problema não foi para o ar, né? Mas o que eu quero dizer? As pessoas, elas... Mas isso aqui vai, né? As pessoas, elas têm uma ilusão de que é o salário que faz. Gente, eu sou professor concursado do IFTO e eu leciono na rede privada, graças a Deus faço bem feito, porque eu gosto do que faço e sou bem remunerado pelo que eu faço. Se eu deixo e eu reduzir minha atividade em sala de aula para poder estar na atividade política. Se eu passo a receber um salário mínimo, eu não consigo pagar o financiamento da minha casa, pagar financiamento de carro. Quer dizer, não é esse o caminho. O caminho é você ter um representante que fiscalize, é ter um representante que não faça esquema, é ter um representante que não peça retorno de emenda parlamentar, é ter um representante que não coloque imóvel em nome de laranja para ser alugado pelo poder público, que não direcione uma empresa para fazer esquema superfaturamento em obra pública. Quer dizer, você tem um representante que não só não faça isso, mas que fiscalize para evitar que isso seja feito. É aí que o dinheiro é derramado. É aí que o desvio de recursos é feito. Não é o fato de um salário ser um salário mínimo ou ser 10 salários mínimos. Não é isso aí.
O cidadão, qualquer fiscal, ele tem que ser bem remunerado. Imagine você, se nós tivéssemos a polícia militar, a polícia penal é sediada o tempo inteiro dentro do presídio, através dos traficantes que estão ali, e fica oferecendo rios de dinheiro para um telefone celular, rios de dinheiro para você entrar com coisa indevida ali para dentro. Imagine você, o cidadão da polícia penal, não sendo bem remunerado. O quanto ele se torna fragilizado por causa das dívidas que ele tem lá fora e recebendo oferta financeira lá dentro. Tá entendendo? Ele tem que ser bem remunerado. Por isso o plano de carreira da Polícia Penal, ele tem que vir, ele tem que favorecer o crescimento, o fortalecimento e a valorização do policial penal. Se a Polícia Civil antes fazia esse papel e ela é bem remunerada, por que o policial penal não pode ser tão bem remunerado quanto a Polícia Civil? Por que a Polícia Civil podia receber e o policial penal não pode receber para exercer a mesma função que a civil fazia? Está entendendo? Então, quem é do setor de fiscalização, ele tem que ser valorizado, porque é através dele que nós conseguimos combater muitos atos de corrupção e coisas erradas dentro da estrutura pública. Não é essa valorização salarial que vai fazer o país quebrar. O que faz o país quebrar é a má gestão e a corrupção. É isso que tem que ser combatido. Não é o seu salário. Seu salário é pequeno, perto da má gestão e corrupção que existe no país. Certo? E é isso que nós precisamos entender. É isso que nós precisamos combater. E é isso que nós precisamos estudar para que os bons, de fato, ocupem espaços, porque senão eles vão permanecer ocupados pelos maus. Enquanto os cargos de decisão forem ocupados por pessoas que não nos representam, pode ter certeza que nada vai dar certo. É isso aí. E a gente quer mais uma vez agradecer por você ter disposto seu tempo para estar aqui participando desse bate-papo com a gente, falar um pouco aí das suas ações e um pouco da sua vida também. E já fica aqui o convite para um outro podcast que você tem muito assunto para a gente bater um papo aqui, uma outra prosa futura. Com certeza, estou à disposição e vamos organizar para estar aqui de novo. Só para finalizar, as meninas, meu Deus, eu não falei essa frase, só para finalizar. Você não quis perguntar do dedão, mas o gel é de geografia ou é gel, creme, como é que é? Não podia fechar assim essa pergunta. Só falta falar que no dedão você passa o gel. Yuri. Dedão com gel. Você deixa minha careca de fora. Mas eu trabalhei em uma instituição de ensino em Palma, um preparatório para concurso, que tinha 2 professores de nome Júnior e os 2 eram de geografia. Um deles era Júnior Batista e o outro era Júnior. Aí o dono do cursinho, que é até um juiz daquele Porto, o doutor Márcio Barcelos, sim. O doutor Márcio me chamou no corredor, Júnior, eu olhei, o outro olhou, aí ele olhou e falou assim, não, a partir de hoje você é Júnior Batista e você é Júnior Gel. E assim ficou, em 2004 eu fui batizado de Júnior Gel, mas o meu gel é de geografia. Geografia. Muito bem. Valeu. É isso, né? É isso aí. Mais uma vez, muito obrigado. E para vocês que estão nos assistindo, assista também os nossos cortes no canal Cortes do Cerrado Dinâmico, o link vai estar aqui na descrição. Siga a gente nas nossas redes sociais, todas são @Cerrado Dinâmico, Twitter, Facebook, Instagram, tudo @Cerrado Dinâmico. E é isso aí, valeu, até mais, um abraço. Até a próxima.